Eu nunca tive um bom relacionamento com minha família. Cresci em uma fazenda e vivi lá até ir para a faculdade. Minha família era composta por mim, meus pais, minha irmã mais velha e minha avó. Entre eles, o único relacionamento um pouco normal que eu tinha era com minha irmã, embora não fossemos próximas. Ela apenas não me tratava tão mal quanto o resto da família. O motivo da minha família não me amar era a minha aparência. Nasci com vitiligo, uma condição que causa descoloração da pele. Enquanto todos na minha família se encaixavam no padrão de beleza, altos, loiros e bonitos, eu era vista como o patinho feio. Eles nunca me deixaram esquecer isso, zombando constantemente da grande mancha de descoloração no meu rosto. Comparavam-me a vacas e diziam que Deus deveria ter cometido um erro ao me fazer humana em vez de um bezerro. Esses comentários afetaram muito a minha autoestima. Desde criança, tornei-me extremamente autoconsciente da minha aparência. Ser intimidada na escola já era ruim, mas enfrentar o mesmo tipo de tratamento em casa era insuportável. Eu tive que enfrentar esse tipo de coisa em casa também. Quando comecei a crescer, tentei me defender, mas eles sempre diziam que estavam apenas brincando e que eu não deveria ser tão sensível. Essas piadas continuaram por muito tempo e sempre me machucavam. Fiquei realmente aliviada quando pude sair para a faculdade, pois finalmente estaria por conta própria. Escolhi uma faculdade o mais longe possível de casa, para não ser obrigada a voltar com frequência, retornando apenas nas férias. Na faculdade, eu era a versão mais feliz de mim mesma, pois as pessoas eram muito mais mente aberta. Decidi que, uma vez formada, não voltaria para casa de jeito nenhum. Outra razão pela qual eu não queria voltar era porque finalmente encontrei o amor da minha vida na faculdade. Jacob e eu nos tornamos amigos no nosso primeiro ano e começamos a namorar no final do segundo ano. Desde então, estamos juntos, e ele é a melhor coisa que já me aconteceu. Enquanto minha família me fazia sentir a pessoa mais feia do mundo, Jacob me fez sentir exatamente o oposto. No meu último ano de faculdade, voltei para casa para o casamento da minha irmã. Eu planejava contar à minha família sobre Jacob e apresentá-lo a eles quando voltasse para casa nas férias. No entanto, algo que disseram no casamento da minha irmã me fez sentir tão mal que decidi cortar contato com eles depois de me formar. No dia do casamento, um dos meus tios me provocou, perguntando quando seria minha vez de casar e se eu tinha alguém em mente. Ele estava apenas brincando, mas minha avó fez um comentário cruel, dizendo que era improvável eu encontrar alguém por causa da minha aparência. Meus pais concordaram e começaram a rir, como se fosse a coisa mais engraçada. Todos ficaram desconfortáveis, mas ninguém disse nada. Esse comentário me machucou profundamente, mais do que qualquer outro que já tinham feito antes. Decidi, então, que minha família não merecia fazer parte da minha vida. Alguns meses após o casamento da minha irmã, me formei e, como uma formalidade, convidei meus pais para a cerimônia. Eles compareceram, e fomos cordiais uns com os outros. Eu até apresentei Jacob como meu namorado. Eles nem se preocuparam em esconder seu choque de que alguém tão normal como Jacob estivesse disposto a ficar comigo. Naquela época, eu já havia contado a Jacob tudo sobre minha família e quão cruéis eles eram, então ele evitou interagir muito com eles. Após a cerimônia de formatura, agradeci aos meus pais por pagarem minha faculdade e disse que pagaria de volta assim que pudesse. Também disse que tinha decidido ficar na cidade e não voltaria para a fazenda, o que pareceu irritá-los um pouco, mas expliquei que gostava mais da vida na cidade. Eles partiram após um frio adeus. Desde então, alguns anos se passaram e não tivemos muito contato. Eles me desejavam felicidades nos meus aniversários e feriados, mas nunca voltei para casa. Fiquei muito feliz com esse arranjo, pois, depois de como me trataram durante toda a minha vida, acredito que é para o melhor. Após a formatura, Jacob e eu fomos morar juntos. Seus pais foram gentis o suficiente para pagar nosso aluguel até que encontrássemos empregos estáveis. Alguns meses atrás, no início deste ano, Jacob me pediu em casamento e eu aceitei. Já estávamos juntos há anos, então era o momento certo. Recentemente, os convites para o casamento foram enviados. Minha irmã e o marido dela receberam um, mas eu não convidei meus pais nem minha avó. Eu não convidei meus pais nem minha avó, e acho que as razões são bem óbvias. Não tenho muito contato com eles e não são o tipo de pessoas que gostaria de ter por perto em um dia tão especial. Sinceramente, não achei que minha família ficaria chocada por não terem sido convidados, mas eles ficaram. Assim que perceberam que não receberam um convite, minha mãe me ligou para dizer o quão injusto e insultuoso isso era.
Minha irmã havia recebido o convite dela 1 semana e 3 dias antes. Minha mãe me ligou para dizer que minha família ainda estava esperando o convite para o meu casamento. Ela mencionou que havia conseguido ignorar o fato de não terem sido convidados para minha festa de noivado, mas o casamento era uma grande coisa e ela esperava que eu fosse mais atenciosa com os convites. Expliquei que eles não receberiam os convites porque eu não tinha intenção de tê-los no meu casamento. Ela começou a gritar comigo, dizendo que eu era uma criança ingrata que havia desprezado a oportunidade de herdar a fazenda e respeitar o negócio da família e que me deu tudo o que eu queria. Ela continuou dizendo que agora eu estava agindo como se fosse bom demais para eles só porque eram simples fazendeiros, o que era ridículo. Então, esclareci que o verdadeiro motivo para não querer eles no meu casamento era por causa dos comentários cruéis sobre minha aparência durante toda a minha vida. Ela tentou justificar, dizendo que eram apenas piadas e que eu estava sendo mesquinha ao levá-las a sério. Eu disse que, para mim, era assim que eles eram, e que eu não os queria na minha vida. Desliguei e bloqueei o número dela. Por precaução, bloqueei também o número do meu pai. Foi muito satisfatório, pois eu queria fazer isso há muito tempo e finalmente tive uma desculpa para cortar contato permanentemente sem me sentir culpada. 2 horas depois, minha irmã me ligou. Ela disse que estava disposta a cobrir todos os custos de acomodação e quaisquer outras despesas, contanto que eu trouxesse nossa família para o casamento. Tudo o que ela queria que eu fizesse era estender um convite para eles e pedir desculpas pelo que disse sobre não querer eles na minha vida. Achei estranho que ela estivesse do lado deles, porque geralmente ficava fora do drama familiar. Achei ofensivo, pois já havia convidado ela e o marido, então não entendia por que ela estava tentando me fazer convidar o resto da família também. Disse a ela que ela era livre para não comparecer se sentisse ofendida sobre isso, mas eu não iria estender nenhum convite para nossos pais. Ela então me revelou que não era sobre como ela se sentia, mas havia algo que eu não sabia. Nossa família não havia me contado nada porque não queriam que eu me preocupasse enquanto estava em outro estado. Minha mãe havia sido diagnosticada com câncer de pulmão em estágio 2 algumas semanas atrás e aparentemente seu último desejo era ver a filha se casando. Mantiveram isso em segredo porque eu estava longe prestes a me casar, e não queriam estragar a celebração com essa notícia sombria. Minha irmã disse que a família não sabia que ela estava me contando isso. Ela estava desesperada para que eu convidasse nossa família e fizesse as pazes com eles, pois esse era o último desejo da nossa mãe. Disse que eu me arrependeria pelo resto da vida se não os convidasse, pelo menos, tentasse consertar meu relacionamento com nossa mãe antes que algo acontecesse. Essa notícia mudou tudo, pois agora eu sentia que seria a vilã para sempre se não fizesse as pazes com minha mãe moribunda. Como alguém poderia guardar rancor contra alguém diagnosticado com câncer, especialmente quando essa pessoa é sua própria mãe? Eu estava extremamente confusa depois do telefonema com minha irmã e não sabia o que fazer. Então, liguei para Jacob e contei tudo. Foi ele quem sugeriu que eles poderiam estar mentindo para ganhar minha simpatia. Até então, eu estava tão emocionada que nem considerei essa possibilidade. Refleti sobre isso e não sabia com quem falar naquele momento, pois minha irmã havia deixado claro que ninguém além dela, meu pai e minha avó sabiam sobre o diagnóstico. Decidi entrar em contato com minha tia, a irmã mais nova da minha mãe, que me ajudou a me estabelecer quando me mudei para longe pela primeira vez. Sabia que ela não era nada como minha mãe e minha avó, e tinha quase certeza de que, mesmo se o diagnóstico fosse real, minha mãe não se importaria que eu falasse com ela, já que elas eram muito próximas. Minha tia e eu sempre tivemos um relacionamento moderadamente bom. Quando contei a ela o que minha irmã havia dito, ela admitiu que estava pensando em me contar, mas estava com receio. Como fui eu quem ligou para falar sobre isso, ela decidiu que não podia mentir para mim e não iria acobertar minha mãe. Minha tia explicou que, quando minha irmã recebeu um convite, mas meus pais e minha avó não, eles ficaram realmente ofendidos. Eles a contataram para descobrir se ela também havia recebido um convite. Quando souberam que sim, ficaram ainda mais irritados. Minha mãe confidenciou à minha tia que planejava confrontar-me sobre a falta do convite. Ela disse que se eu continuasse a recusar a participação deles no meu casamento, eles inventariam a história da doença para manipular minhas emoções. Sabendo que sou emocionalmente vulnerável, minha mãe acreditava que eu os perdoaria instantaneamente e os convidaria para o casamento, pedindo desculpas. Uma vez lá, eles fariam de tudo para garantir que eu nunca esquecesse aquele dia de forma negativa. Isso soou bastante ameaçador, como se estivessem determinados a tornar o dia mais importante da minha vida em um pesadelo inesquecível.
Minha tia se desculpou por não ter falado comigo antes, e eu a perdoei porque, afinal, eu nunca teria descoberto nada disso se ela não tivesse contado. Depois que ela me disse a verdade, liguei de volta para Jacob para informá-lo de que ele estava certo. Minha mãe estava mentindo para conseguir um convite por simpatia e então estragar meu casamento. Ficamos bastante chateados e decidimos fazer um post nas redes sociais explicando a situação. Descobrimos que minha família também estava dizendo às pessoas que eu não os estava convidando porque eram fazendeiros e eu achava que era boa demais para eles. Então, expusemos a verdade. Depois disso, bloqueei minha irmã também, já que ela claramente fazia parte de toda essa confusão e escolheu de que lado queria estar. Mandei uma mensagem para ela, informando que estava revogando seu convite e que não a queria no meu casamento ou em qualquer outra parte da minha vida. Jacob e eu finalmente nos sentimos um pouco melhor sobre a situação, mas depois que coloquei minha postagem, recebi uma mensagem do número de telefone da minha avó, que eu havia esquecido de bloquear. Era claramente minha mãe, e ela dizia que não importava o que eu postasse nas redes sociais, ela ainda iria garantir que o casamento não acontecesse sem a bênção dela. Ela disse que eu nunca seria feliz com Jacob sem a bênção da família e que ainda tinha chance de consertar as coisas com ela. Isso me deixou tão brava que eu respondi dizendo que realmente desejava que ela tivesse sido diagnosticada com câncer, pois assim eu acharia mais fácil de tolerar, sabendo que não teria que suportá-la por muito tempo. Depois disso, bloqueei o número dela também. Infelizmente, percebi que não deveria ter respondido dessa forma. Ela tirou uma captura de tela da minha mensagem e a postou em suas redes sociais. Agora, metade da família acha que eu fui longe demais, enquanto a outra metade pensa que meus pais estão doentes da cabeça. Sinto-me mal por ter feito aquele comentário, porque não quero ser o tipo de pessoa que diz coisas assim. Eu me senti levada ao limite naquele dia, então acabei dizendo que desejava que minha mãe realmente tivesse sido diagnosticada com câncer de pulmão. Algumas pessoas me perguntaram por que meus pais estavam irritados com o fato de que eu não voltaria para casa com eles após a formatura, já que aparentemente não gostavam tanto de mim. A verdade é que meus pais sempre instruíram minha irmã e eu a assumirmos a fazenda quando eles ficassem muito velhos. Eles esperavam que nós a administrássemos juntas, lado a lado. Parte da razão pela qual eles queriam que eu voltasse era para manter a fazenda dentro da família. Se o controle da fazenda fosse inteiramente para minha irmã, não havia dúvidas de que seu marido também reivindicaria o controle. Eles queriam que eu fizesse parte da equação provavelmente para evitar que o controle da fazenda fosse para o marido da minha irmã. Tivemos uma discussão sobre isso alguns dias após o casamento da minha irmã. E embora eu já estivesse planejando dizer não, não o fiz na época porque não queria brigar com eles enquanto ainda estava na faculdade e dependia deles financeiramente. As pessoas acreditam que eu deveria ter cortado contato com eles quando me mudei para a faculdade ou pelo menos após me formar. Eu gostaria de ter feito isso, mas não o fiz porque, enquanto estava na faculdade, precisava do apoio financeiro deles. Depois de me formar, não os cortei porque parecia desnecessário, já que eu já tinha me mudado para longe e me distanciado tanto física quanto emocionalmente. Acho que deveria ter cortado contato com eles. Já se passaram 4 dias, e minha família ainda está bloqueada. Não vou pedir desculpas a eles por nada. Jacob e eu tivemos uma longa discussão sobre isso e percebemos que eu estava estressada demais com o que minha família pensava de mim. Se certas pessoas estivessem do lado dos meus pais sobre esse assunto, isso era problema delas. Se não desejassem comparecer ao meu casamento porque queriam apoiar meus pais, eu não poderia mudar suas mentes, e realmente não queria mais me preocupar com isso. Depois de discutir bastante, decidimos fazer uma declaração, dizendo que, a partir daquele ponto, estávamos realmente fartos de todo esse fiasco. Se as pessoas quisessem ir ao meu casamento, estariam livres para fazê-lo, e se não quisessem, também estava tudo bem. Eles realmente não precisavam comparecer ao casamento se não quisessem. Eu também mencionei que a maioria das pessoas na minha família sempre soube que meus pais e minha avó foram cruéis comigo durante toda a minha vida. Eles sempre zombaram da minha aparência, sabendo que eu tinha uma condição médica e não podia fazer nada a respeito. Eles sempre me fizeram sentir feia e insignificante. Já que eles não conseguem tolerar o fato de que eu não estou mais tentando me dar bem com eles, e também não me respeitam, foi bom dizer isso em voz alta. Eu estava cansada das pessoas da minha família acharem que podiam simplesmente me mandar uma mensagem dizendo que eu tinha levado as coisas longe demais e pensar que isso me faria pedir desculpas aos meus pais. Eles nunca se preocuparam em pensar sobre o que eu passei todos esses anos.
Meus pais, que deveriam me proteger do mundo, acabaram sendo as pessoas que me fizeram sentir pior sobre mim mesma. Eles nunca me apoiaram durante a infância. Eu disse aos meus pais que eles estavam errados nas coisas que disseram. Então, como o fato de eu ter dito algo cruel para minha mãe em um momento de raiva era pior do que o que eles estavam fazendo? Pelo menos, eu fui provocada, o que poderia ser minha desculpa. Mas eu era criança quando meus pais costumavam dizer coisas horríveis para mim. Qual era a desculpa deles? Coloquei todos esses pensamentos juntos e, com a ajuda de Jacob, fizemos um post nas redes sociais. Depois disso, não recebemos mais mensagens de parentes dizendo que eu tinha levado as coisas longe demais. Aqueles que estavam do meu lado foram gentis o suficiente para entrar em contato e me dizer que eu não estava sozinha e que estavam comigo. Fiquei grata por aqueles que tomaram uma posição contra todas as coisas ruins que meus pais fizeram comigo no passado. Quanto ao resto dos meus familiares que apoiam meus pais, não me importo mais com eles. O tempo passou muito rápido e agora falta apenas uma semana para o casamento. Esta manhã, minha tia apareceu em minha casa para nos contar que meus pais estavam na cidade com minha avó. Ela mencionou que minha mãe ainda não sabia quem tinha revelado o plano para mim e confiava plenamente na minha tia, acreditando que eu havia descoberto tudo por conta própria. Meus pais contataram minha tia para dizer que haviam chegado na noite anterior e estavam hospedados em um hotel perto da minha casa. Aparentemente, eles planejam me confrontar no dia do casamento, logo antes da cerimônia. Não sei como eles esperam ser capazes de fazer isso, pois vou me casar em um hotel que nem fica perto da minha casa. Mesmo que eles tentem, não conseguirão quartos para ficar naquele hotel, já que está reservado há anos. Além disso, haverá segurança no local. Não sei como eles estão planejando fazer isso. Agradeci à minha tia por me avisar, mas achei estranho que ela tenha vindo até minha casa para me dizer algo que poderia ter compartilhado por telefone. Quando perguntei a ela a respeito disso, ela ficou desconfortável e explicou que a razão pela qual veio foi porque, na noite anterior, minha mãe a colocou no telefone com minha avó. Elas meio que a encurralaram e começaram a provocá-la sobre como, apesar de ter uma filha que mora aqui, minha avó estava hospedada em um hotel, em vez de ser convidada para ficar na casa da filha. Minha tia me contou que tentou evitar essa situação, mas aparentemente minha mãe e minha avó a pressionaram até que ela cedeu e deixou que ficassem em sua casa. Então, agora elas estavam na casa dela. Ela estava hesitante em me mandar uma mensagem ou me ligar para contar o que estava acontecendo, por isso escolheu me visitar. Minha tia pediu desculpas, dizendo que estava achando muito difícil ir contra sua mãe e sua irmã. Ela realmente queria estar do lado certo das coisas, mas elas estavam tornando muito difícil para ela dizer não. Pessoalmente, acho que foi muito fraco da parte da minha tia ceder tão facilmente. Eu disse a ela que estava tudo bem eles estarem hospedados com ela e não em um hotel, como pretendiam. Agora, eu poderia simplesmente ir até a casa dela e confrontá-los sobre o que estavam planejando. Fazer isso em um hotel poderia ter sido mais complicado por causa da segurança e outras questões. Minha tia não queria que eu fizesse isso, mas eu a convenci. Agora, Jacob e eu estamos indo para a casa dela. Como planejado, fomos à casa da minha tia e chegamos há cerca de 1 hora. Tivemos um grande confronto com meus pais e minha avó, mas não me sinto mal por isso. Na verdade, me sinto aliviada porque acho que finalmente consegui me livrar deles, e eles provavelmente não vão me incomodar tão cedo. Assim que eu apareci na casa da minha tia, minha mãe ficou chocada ao me ver. Ela percebeu que minha tia havia revelado o plano deles para mim. Minha avó e minha mãe começaram a gritar com minha tia, acusando-a de traição. Eu cortei a discussão imediatamente, dizendo que a situação era sobre minha relação com eles e que não iria deixá-los me distrair. Falei o mais educadamente possível que tinha deixado claro que não os queria no meu casamento e não queria ter nada a ver com eles no futuro. Se não conseguissem entender a indireta, eu definitivamente chamaria a polícia no dia do casamento, e eles poderiam ver exatamente o que eu queria fazer, mantê-los longe. Isso deixou meus pais furiosos, pois achavam que eu não tinha o direito de ameaçá-los depois de tudo o que fizeram por mim. Eu respondi que tudo o que fizeram foi uma escolha deles ao decidirem me ter, e que não estavam me fazendo um favor ao me criar. Lembrei-os de que apenas cumpriram o mínimo, nunca demonstrando carinho ou amor, algo essencial para uma criança em crescimento. Fiquei emocionada enquanto dizia a eles que me fizeram sentir um lixo durante toda a minha infância. Quando finalmente consegui ser feliz como adulta, eles não suportaram e tentaram arruinar tudo para mim. Chamei-os de egoístas e disse que estava realmente feliz por terem aparecido, pois assim eu poderia finalmente dizer tudo isso na cara deles.
talvez minhas palavras finalmente fizessem sentido para eles. Depois da minha explosão emocional, saí furiosa da casa sem esperar por uma resposta e entrei no carro. Jacob e eu voltamos para casa em silêncio. Assim que chegamos, ele me confortou enquanto eu chorava, liberando todas as emoções. Agora me sinto muito melhor com essa situação. Minha tia me mandou uma mensagem contando que, depois que eu saí, minha mãe e minha avó a atacaram por um tempo. No entanto, ela finalmente se impôs e pediu que fossem embora. Então, eles fizeram as malas e saíram em meia hora. Minha tia não sabe se eles vão ficar em um hotel agora ou se estão voltando para casa, mas está feliz por estarem fora de nosso caminho. O dia do meu casamento finalmente chegou e foi absolutamente surreal. Desde a discussão com meus pais e minha avó na casa da minha tia, não tive mais nenhuma interação com eles, nem mantive contato com quem ainda falava com eles. Senti-me perdida, sem saber o que estavam fazendo, e temia que estivessem planejando algo para o dia do casamento. Como eu tinha convidado minha irmã, estava certa de que ela havia compartilhado todas as informações sobre o local e outros detalhes com eles. Felizmente, nenhum dos meus piores medos se materializou e pude me casar sem problemas. Postei algumas fotos nas redes sociais para compartilhar a felicidade do momento. Minha irmã entrou em contato comigo para pedir desculpas por ter ficado do lado dos meus pais. Ela reconheceu que estava errada e disse que sentia muito. Eu tinha bloqueado seu número de telefone, então ela me contatou pelas redes sociais, já que ainda podia me alcançar por lá. Ela disse que estava muito feliz por mim e me parabenizou pelo casamento. Agradeci a ela, mas deixamos por isso mesmo, porque ainda não a perdoei completamente. Mas pelo menos ela teve o bom senso de se desculpar. Talvez um dia eu a perdoe e possamos nos reconciliar, mas isso vai levar muito tempo. Agora, só quero aproveitar minha nova vida com Jacob. No entanto, há algumas pessoas com quem definitivamente nunca me reconciliarei, meus pais. Embora não tenham causado problemas no casamento, pelo que sou muito grata, eles me procuraram alguns dias atrás para avisar que vão me deserdar permanentemente e legalmente. Eles estão me rejeitando completamente, uma vez que se forem, não vou herdar nada. Na verdade, estou bem com isso. Para ser honesta, eu realmente nunca esperei ser incluída no testamento deles. Mesmo que fosse, eu imaginava que me deixariam algo completamente inútil ou sem sentido, enquanto tudo de valor iria para minha irmã. Eles me enviaram um e-mail, e depois de ler, eu simplesmente deletei e segui em frente com minha vida, porque realmente não me importo. Ao contrário do que meus pais diziam, hoje estou muito feliz casada com meu marido Jacob. Construímos uma vida cheia de amor e alegria, e o momento mais especial foi o nascimento da nossa linda filhinha, que agora tem 5 anos. Com seus olhos brilhantes e sorriso contagiante, ela me lembra todos os dias que o amor verdadeiro e o apoio incondicional superam qualquer adversidade. Cada dia é uma nova oportunidade de criar memórias felizes e mostrar à minha filha o valor do amor e da aceitação. Olho para o futuro com esperança e gratidão, sabendo que finalmente encontrei a felicidade e a família que sempre mereci. O que você achou dessa história? Se gostou, deixe o seu like. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder as próximas histórias. Um grande abraço e até a próxima história.